Bom dia. Estamos, portanto, ao vivo, mais uma vez, para uma atividade que me parece da maior importância a fim de embasar, ajudar o exercício da soberania. Eu me refiro a esse curso popular sobre tributação. Nós tivemos uma primeira aula no dia 1º de agosto sobre o fenômeno da tributação, o mecanismo da tributação. No sábado seguinte, o sábado passado, dia 8 de agosto, falamos sobre o imposto. Recordemos um pouco alguma coisa do imposto, porque será importante para que nós hoje abordemos esse terceiro tema, que é o da taxa. E aí, nós estamos motivando você com uma pergunta. Afinal, o que são e para que servem as taxas? Você vai saber. Eu quero só lembrar que houve um tempo que as taxas foram os objetos dos maiores questionamentos na justiça. O Supremo Tribunal Federal teve uma época que a sua jurisprudência era exaustiva em relação às taxas. Eu não digo exaustiva no sentido de solucionar, exaustiva no sentido de tornar uma coisa abundante, repetitiva. Se você hoje não tiver conhecimento de para que servem as taxas, você vai lotar os tribunais. Lembre-se nessa pandemia que você recebeu boletos da prefeitura para você pagar uma taxa chamada taxa de fiscalização do funcionamento. Eu quero que ao final dessa nossa conversa você esteja compatibilizado a saber se a prefeitura agiu bem ou não, ou se você agiu bem ou não ao atender e pagar a taxa nessa pandemia. Durante a semana, nós agradecemos aos seguidores que interagiram na aula passada do dia 8. Jonildo Malta, do Rio de Janeiro, e Felipe Pereira, de Itajaí, Santa Catarina, pediram que eu dissesse se eu tenho escrito livros recentemente. Eu vou pedir licença aos demais que não perguntaram para mostrar eles os dois últimos. Um foi este daqui, meu caro Jonildo, meu caro Felipe, está vendo aí, reflexos jurídicos da atuação do Estado no domínio econômico, em segunda edição Saraiva, e o outro foi esse daqui, ou é esse daqui, Direito Tributário, da Atlas, falando inclusive da taxa e do imposto, atendo assim aos dois. Há um outro livro que já tem algum tempo, mas que nele é mais prático, que é esse que está aqui, entendeu? Direito Tributário e Constituição, um volume alentado, como pode ser visto, não é? E então, parece que atendo aos seguidores Jonildo e Felipe. Agradeço mais uma vez a participação ou a interação de Girleide, de Tiago e de José Guilherme Araújo. Durante a semana que vem, faremos o mesmo. Se nesta live houver perguntas e interações entre mim e os seguidores dessa terceira aula. Essa terceira aula, hoje, portanto, é sobre a taxa, que é uma das 3 categorias de tributo no Brasil. Nós falamos desde a primeira aula sobre a existência dessas categorias, falamos na aula passada do imposto, repito, nesta falaremos da taxa.
nós temos sempre que fazer essa repetição, porque é uma aula, não é uma palestra. Palestra, conferência, eu fiz com queridos amigos, queridos colegas, muitos deles ex-alunos meus, como é o caso do professor Elcônio Almeida, que está nos seguindo nesse momento. Então, afinal, o que são e para que servem as taxas? Em primeiro lugar, lembremos, a taxa é um tributo. Nós já dissemos o que é um tributo. Quando falamos do imposto, vamos repetir, porque isso é uma aula. E temos uma noção de tributo bem nossa, uma noção bem prática, bem popular. Poderíamos ter pegado o artigo 3º do Código Tributário Nacional e dissertar sobre ele. Mas é para os iniciados, para os especialistas, como ontem à noite, numa live que fiz para uma universidade, a UniFTC. Agora não, nós vamos falar para a maioria total de quem não tem, portanto, iniciação em direito tributário. Vamos lá. Tributo é toda quantidade de dinheiro vivo, ainda lembrei de minha mãe. Toda quantidade de dinheiro vivo que a pessoa física ou jurídica entrega ao Estado, ao poder público, para cumprir o seu dever de contribuir. Contribuir para quê? Para as despesas públicas. Para as despesas públicas. De qualquer sorte? Não. Na medida de sua capacidade contributiva. E lá emendamos logo o que era a capacidade contributiva e dissemos que capacidade contributiva, numa frase, é a capacidade de pagar. E então lembramos a você que o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição diz que quando você não pode pagar, digo eu, inclusive momentaneamente na pandemia, ou seja, quando você não pode contribuir para o pagamento das despesas públicas, sem fazer sacrifício pela sua vida com dignidade humana, você não paga. O Código traz categorias muito importantes como a moratória. Você não paga. Não significa que você ficou isento, que você ficou imune, mas enquanto você não tem capacidade de pagar, está acobertado pelo parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, que manda personificar os tributos, manda inclusive graduar os tributos para aferir a sua capacidade de pagar. Essa é uma situação típica do imposto. A capacidade contributiva se busca no imposto. Mas esse meu livro a que eu fiz referência, eu vou repeti-lo, esse daqui, né? Edivaldo Brito, Direito Tributário, da editora Atlas, traz uma afirmação que se contrapõe à de um grande tributarista falecido, que é Geraldo Ataliba. Ele, certa vez, afirmou que a taxa não tem espaço para capacidade contributiva. Com as desculpas à sua memória, eu afirmei nesse livro e reafirmo agora nesta aula, também na taxa há, portanto, possibilidade de se apurar a capacidade contributiva. Me explico melhor. Nós vamos daqui a pouco ver que a taxa, ela é ou por uma prestação administrativa ou por uma prescrição administrativa. Em qualquer dos dois casos, eu terei que aferir quem é o contingente de pessoas físicas ou jurídicas, qual é o contingente de pessoas a quem eu vou dirigir a regra, a norma legal instituidora do tributo, para saber se aquele contingente tem capacidade de contribuir.
Nesse mesmo livro, eu chamo a atenção de que a taxa é comutativa, é contraprestacional. E chama a atenção de que não adianta algumas pessoas falarem que a taxa precisa de ter um momento em que a arrecadação se faça para atender aquele objetivo da taxa, a arrecadação deveria parar. Não há isto. Não há essa identidade financeira com a taxa. A taxa se cobra, portanto, respeitada a capacidade contributiva, e vamos ver como se apura isto, para atender a uma atividade específica do Estado. Então, quando se diz que essa é uma situação típica do imposto, a da capacidade de pagar, não exclui que nós tenhamos de respeitar isto para a taxa. Afinal, essa capacidade de pagar é aferida na hora que o legislador faz a lei, ele tem que estar na cabeça com isso. Na hora em que a administração vai, portanto, usando do mecanismo da norma de tributação, fazê-la incidir sobre aquele contribuinte, e vai para o juiz também, que em certas circunstâncias é ele quem tem que verificar se o contribuinte tem ou não capacidade de pagar. Vamos repetir, porque nós estamos num período que é exatamente um período especial, que é esse da pandemia. E vamos repetir, mas digo mais uma vez, porque em Sergipe, o Tribunal de Justiça, apreciando essa questão do IPTU da cidade de Aracaju, capital do estado de Sergipe, invocou esse parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição para liberar em Aracaju as pessoas de pagarem o IPTU enquanto houvesse a pandemia. Portanto, sensível a essa situação. Portanto, repitamos, porque isto é uma aula, a taxa é um dos 3 tributos. Os outros 2 são o imposto, estudado na segunda aula de sábado passado, 8 de agosto, e o outro é a contribuição de melhoria, que será estudada no próximo sábado, 22 de agosto. A aula de 29 de agosto, no sábado seguinte, eu já vou ficar com saudade de você, porque será a última. Nela estudaremos as contribuições sociais e econômicas, de que são exemplos o PIS, COFINS, tão mal tratado agora nessa reforma tributária proposta nessa proposta de reforma tributária do governo federal. Ora, o mais antigo dos tributos, nós dissemos, e eu quero lhe lembrar, é o imposto. E na aula passada, recordamos o episódio de Cristo com os fariseus, narrado por 3 dos seus 4 evangelistas. Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, Marcos, capítulo 12, versículos 13 e 17, e Lucas, capítulo 20, versículo 20. É claro que naquele momento, quando os evangelistas falaram em tributo, repetindo a fala de Cristo aos fariseus, estavam também se referindo aos tributos existentes então, naquela época. Não podiam estar falando de taxa, até porque o imposto, nós dissemos na aula passada, é o mais velho de todos. Então é preciso que você saiba, um histórico, como é que a taxa surgiu. Então, para você que está anotando, que está acompanhando de uma forma bastante atenta, anotando as coisas que estamos falando, para você eu vou dar um pequeno histórico da taxa, já que acabei de dar em repetição o pequeno histórico do imposto. Pois bem,
Eu acho que quem inspirou toda a formulação da taxa no direito brasileiro foi o direito italiano. E aí eu busquei um livro na minha biblioteca, que está à sua disposição, na Fundação Casal Edivaldo Brito, de milhares de volumes que servem exatamente de apoio aos cursos das universidades, das faculdades de direito do nosso estado. Pois bem, eu procurei na estante e encontrei um livro de Giuseppe Rica Salerno. Giuseppe Rica Salerno, de 1890. A edição, portanto, ele não escreveu no mesmo ano que publicou, porque ele veio somando nos anos anteriores. E ele dizia algo que nos serve de espelho. Ele dizia que a taxa é uma prestação especial. Portanto, anote isso, porque eu vou precisar. A taxa é uma prestação especial, que corresponde a um serviço do Estado para aquele que paga. Portanto, aí vem a nota de que é um tributo contraprestacional. Para os que fazem direito, eu direi que a taxa é um tributo sinalagmático, ou seja, é um tributo que eu só posso pagar se eu recebo de volta diretamente uma atividade do Estado. Vamos repetir isso para não ter dúvida. É uma prestação especial que corresponde, lá na Itália, a expressão foi essa, a um serviço do Estado, aqui eu digo, a uma atividade do Estado, diretamente para aquele que paga. Portanto, a taxa é contraprestacional. Vamos lembrar da taxa de fiscalização do funcionamento dos estabelecimentos em Salvador? Vamos? Qual foi a prestação especial? No caso, a fiscalização, que a Prefeitura de Salvador fez no tempo da pandemia, nos estabelecimentos que ela própria mandou fechar e foram fechados, para que ela tivesse legitimidade de cobrar a taxa. Você entendeu? Então, todo mundo que pagou a TFF, pagou sem causa, sem razão de fazê-lo. Ora, enquanto o imposto é uma prestação geral, taxa, prestação especial, imposto, prestação geral, para a satisfação de uma necessidade coletiva. Ou seja, eu pago o imposto não porque recebi do Estado naquela hora uma atividade. Posso até não receber atividade nenhuma, por isso que na aula do imposto eu disse que poderia até cobrar o imposto para botar dentro de uma garrafa, fechar e jogar no mar. Claro que isso é uma figura de retórica para você entender que o imposto não depende de nenhuma atividade específica do Estado. No Brasil, quando o Império caiu em 1888, anote, havia 116 exações, 116 prestações compulsórias. E para as províncias, os estados de hoje, mais 25. Eu tenho um trabalho na chamada Revista dos Mestrandos da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, revista número 4, sobre a história dos tributos. E lá eu listo todos esses tributos. Esses 116
116 exações. As taxas eram poucas. Por exemplo, taxa dos escravos. Imagine um magistrado, doutor Eduardo Carvalho, que entrou aí, não sei se vai permanecer, como ele sofreria. Já sofre hoje, quanto mais se nós tivéssemos 116, com mais 25, é só ver da 141, se a memória não me falha. Eu não sei fazer conta, né? Muito menos de honorários. Como advogado dedicado às leis, não tenho nada a ver com a matemática. Pior ainda quando vou compor honorários, porque aí é que eu não sei mesmo fazer conta. Mas brincadeira à parte, vamos dessa forma dar então uma noção da taxa. Você já viu que a taxa é um tributo, o imposto é um tributo. Agora, você já viu que o imposto é um tributo cuja obrigação tinha como fato gerador um acontecimento independente de uma atividade do Estado. Você viu isso no imposto. Se você se lembra bem dessa nossa aula, agora lembre-se do que a taxa tem de diferente logo aí. Primeiro porque eu já falei que é uma prestação especial que corresponde a uma atividade do Estado, direta atividade do Estado, direta para aquele que paga e, portanto, é contraprestacional. O imposto não é assim. O imposto é independente. Então vamos compor novamente a noção de taxa. É um tributo cuja obrigação tem como fato gerador, e nós tivemos uma noção de fato gerador, podemos repetir daqui a pouco, um acontecimento dependente. Escreva, olhe para não errar. Dependente de atividade. Que atividade? Específica do poder público para com aquele que paga a taxa. Repitamos o exemplo que Deus nos deu nesses dias infelizes que nós estamos vivendo, da TFF. Infelizes pela pandemia, infeliz porque o poder público insensível expediu boletos para pagamento de uma taxa, no momento em que ele não prestou qualquer atividade para quem ele está pedindo que pague. Portanto, este exemplo serve para iluminar o que é a taxa. Entenda, então, na taxa qual é essa atividade. Anote aí. No caso brasileiro, a taxa tem como atividade ou uma prestação administrativa ou uma prescrição administrativa. Eu queria dizer que essa noção de dependência de uma atividade específica vem de longe no Brasil. Talvez a primeira manifestação que nós temos disso, você anote, é o decreto-lei. Portanto, há uma infelicidade entre nós desses atos com nível legal praticados pelo chefe do Poder Executivo, que vem desde essa nossa ditadura de Vargas, lá a partir de 1937, precisamente 10 de novembro. Pois bem, o Decreto-Lei número 1804, de 24 de novembro de 1939, era aquele documento normativo que aprovava as normas orçamentárias, financeiras e de contabilidade para os estados e municípios, e este foi firmado pelo presidente de então, Getúlio Vargas, pelo ministro da Justiça, Francisco Campos, o famosíssimo Chico de Campos, maravilhoso constitucionalista, mas o Nietzsche de Getúlio,
como se dizia que Nietzsche era o mentor de Hitler, então o Nietzsche de Getúlio foi Chico de Campos. Lamentavelmente, porque era um homem brilhante. As obras dele que eu tenho são de importante orientação para nós hoje ainda. E Sousa Costa, que era o ministro da Fazenda. Esse documento, portanto, que aprova as normas orçamentárias, financeiras e de contabilidade, trazia uma segunda parte, que a primeira parte é voltada para o padrão de orçamento, trazia uma segunda parte, e nesta segunda parte vinha um inciso do artigo 2º, em que se dizia assim, presta atenção, a designação de imposto fica reservada para os tributos destinados a atender indistintamente às necessidades de ordem geral da administração pública. Portanto, é uma formulação conforme a doutrina, inclusive a italiana, vinha nos trazendo. Pois bem, e diz, taxa para os tributos exigidos como remuneração de serviços específicos prestados ao contribuinte, portanto, diretamente ao contribuinte, ou então postos à disposição do contribuinte, ou ainda o tributo que corresponde a uma contribuição para custear atividades especiais provocadas por conveniências de caráter geral ou de determinados grupos. Logo depois, porque era assim que se aprovavam as normas orçamentárias, no ano seguinte, a 17 de julho de 1940, nós encontramos o Decreto-Lei 2416, este está mencionado neste livro que várias vezes tenho lhe mostrado, e neste acrescentaram-se 2 palavras a esse texto que eu falei. Ali, quando fala de atividades especiais, limita as atividades especiais do Estado e do município. O que significava que a União podia fazer a festa que quisesse, dando o nome de taxa, porque ela não estava impedida de fazê-lo. E ao final, quando diz provocadas por conveniência, no plural conveniências, agora passou para o singular, conveniência de caráter geral ou de determinados grupos, acrescentou grupos de pessoas. Eu também não entendi por que grupos de pessoas, porque ainda não existia o professor Heron, nosso querido defensor do direito dos animais subhumanos, para que nós pudéssemos dizer que esses animais iriam pagar a taxa. Imagine se o professor Heron tivesse alguém que interpretasse que os animais subhumanos iriam pagar a taxa, ele enlouqueceria, porque os animais devem ser protegidos dentro daquela concepção do artigo 225 da Constituição, quando manda proteger o meio ambiente, considerando que os animais são, portanto, seres vivos que são úteis para o meio ambiente equilibrado, como pede o artigo 225 da Constituição. Ora, se você já sabe que é preciso que haja uma prestação especial, e que essa prestação especial é o acontecimento do qual depende a caracterização da atividade específica do poder público, tudo específico, tudo especial, tudo dirigido a você. Vamos então dizer quais são os 2 fatos geradores da taxa, sem que antes lembremos que o que seja fato gerador. Aliás, vamos dizer primeiro quais são os 2. É a prestação administrativa e a prescrição administrativa.
para a semana nós vamos ver que no caso da contribuição de melhoria, que também é contraprestacional, eu preciso, para pagá-la, que eu receba uma valorização do meu imóvel por obra pública que foi, portanto, realizada nas cercanias deste meu imóvel. Porque aí se está apurando uma mais-valia da minha propriedade privada, individual, e, portanto, é preciso que essa atividade seja desempenhada pelo poder público. Mas voltemos à taxa, porque você está anotando e eu não posso acelerar para que você não perca a possibilidade dessa anotação. Vamos ver? São dois os fatos geradores. Ou é uma prestação administrativa ou é uma prescrição administrativa. No caso do imposto, nós falamos de 13 acontecimentos: importação, exportação, renda e proventos, produtos industrializados, propriedade territorial rural, operações financeiras e grandes fortunas para a União. Para os estados, herança e doações, operações mercantis e propriedade de veículos automotores, o malfadado IPVA. E para o município, o cretino do imposto que é cobrado até de quem não pode pagar momentaneamente, não tem capacidade contributiva momentânea, que é o IPTU, famigerado por todos os meios. Essa palavra famigerada é de famosa, mas fica também no sentido deletério, de famigerado como alguma coisa desprezível. O IPTU, as operações, portanto, de prestações de serviço e a alienação de bens entre pessoas vivas. Esses 13 acontecimentos me levam a dizer que são acontecimentos da vida humana em sociedade, eles 13 escolhidos pela Constituição como necessários e suficientes para fazerem nascer a obrigação de pagar o imposto. Para a taxa, é diferente. Eu falei também de um acontecimento extraordinário que era a guerra externa. Mas digo, para a taxa é diferente. São dois, ambos são cobrados como compensação. Você não vai esquecer isso. Compensação especial por uma atividade individual realizada pelo Estado para aquele contribuinte. Portanto, é uma contraprestação que o contribuinte paga por uma atividade de parte do Estado. Aí eu me lembro novamente de Dona Edith, não tinha sentido que, falando qualquer coisa, não aparecesse Dona Edith, minha mãe. Talvez tenha sido quem primeiro me ensinou essa questão do sinalagma. Imagina falar sinalagma para Dona Edith. Falar contraprestacional para Dona Edith. Falar comutativo para Dona Edith. Ela não ia entender nada. Mas aí ela me ensinou uma coisa que eu estou falando agora em sua homenagem dela, Edith, quando ela diz assim: Edivardo, meu filho, tu não faz isto, porque tu está querendo um toma lá da cá. Tu está querendo fazer assim que é para eu poder te dar alguma coisa, meu filho, mas não vou dar não. Aí isso vem na minha cabeça que a taxa é um toma lá da cá. Vamos fazer uma homenagem à Dona Edith novamente? A taxa é um tributo, depois dessa pernóstica informação que eu dei, que expressa um toma lá da cá. Ou o Estado vai me dar alguma atividade, ou eu não dou a prestação financeira a ele. Por isso, alguns tributaristas italianos, como Mário Lozano, diz uma coisa importante. A taxa é uma contraprestação dada pelo contribuinte
quando ele recebe do Estado a sua prestação. Temos falado muito aqui em prestação, contra prestação, já estamos na hora de dizer o que significa prestação. Porque na linguagem comum, você fala prestação quando se fatia o preço de uma utilidade que você adquire. E quem lhe vende fatia o preço para que você pague em prestações. A palavra deve ser tomada como sendo a conduta daquele devedor perante um credor. Isso aqui é prestação. A conduta de um devedor perante o seu credor. E essa conduta só pode ser ou um dar, ou um fazer, ou um não fazer. Um dar. Normalmente nós dizemos dar coisa. Portanto, dar um objeto do mundo material. E dar coisa pode-se dizer ou a coisa é certa ou a coisa é incerta. A coisa é certa quando ela está descrita por todos os seus caracteres. E é incerta quando é descrita apenas pela quantidade ou pelo gênero. Se alguém tem a prestação de entregar um cavalo a um credor que lhe adquiriu o animal, e no contrato não esclarece que cavalo é, fica parecendo aquela história de cavalo dado não se olha os dentes. Mas se ele é comprado, olha-se dente, olha-se pata, olha-se crina, olha-se tudo. Mas isso tem que estar no contrato, escrito, portanto, todas as características deste cavalo que só serve aquele cavalo. Porque se houver a perda do cavalo, eu estou com um problema terrível. A perda total, a perda parcial, não é? Aí nós vamos ter dificuldades. Então, essa questão da prestação de dar, ela tem que ser bem descrita. A prestação de fazer, ela corresponde ao atributo de um devedor, que eu, conhecendo como credor, peço a ele que me ofereça este atributo numa atividade qualquer, um pintor, um cantor. E por isso nós dizemos que essas atividades que correspondem a uma prestação de fazer, ou são de um fazer intuito persone, que só aquela pessoa pode prestar, ou é um fazer impessoal. Se o fazer é pessoal, repito, intuito persone, eu posso dar o exemplo de um cantor. Eu contrato aquele cantor. Pode que até acontecer que um outro muito mais melodioso e tal apareça, mas eu quero aquele cantor. Eu contrato aquele advogado, só me serve aquele advogado. Mas para isso eu tenho que colocar no ato da contratação que eu quero aquele advogado. E a prestação de não fazer corresponde a uma abstenção, a uma omissão. Que você descumpra essa prestação quando, em vez de se abster, de se omitir, você age. Pois bem, para que essa conversa toda? Porque eu disse que o tributo é uma prestação, a taxa é uma prestação, o imposto é uma prestação. Aí, se estivesse na sala de aula, eu ia te perguntar, ou se estivesse no ensino à distância, em que estivéssemos interagindo, eu ia te perguntar, e a prestação chamada tributo, ela é de fazer? Ela é de não fazer? Ela é de dar? E sendo de dar, é de dar coisa certa ou coisa incerta? A resposta é óbvia. É uma prestação de dar coisa certa. Vamos repetir, quando nós dissemos que é uma quantidade de dinheiro vivo que a pessoa física ou jurídica entrega ao Estado, ao poder público, para cumprir seu dever de contribuir para as despesas públicas na medida da sua capacidade
contributiva. Pois bem, se dissemos isto, vamos perguntar então o que é uma prestação administrativa e por que ela difere da prescrição administrativa. Veja, aí nós temos que talvez buscar na própria Constituição para facilitar seu entendimento. E você, por favor, pegue a Constituição aí no artigo 145. 145. E vá comigo ao inciso 2, em algarismos romano. E verifiquemos que a taxa é um tributo também comum, de competência comum. Porque pode ser cobrado pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. E como é que nós saímos desse imbróglio? Saímos porque a Constituição diz logo em seguida, no inciso 2, que taxas em razão do exercício do poder de polícia. Pronto. E diz, ou pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Quase a redação daquele decreto que nós vimos de 1939 e de 1940. Vamos destrinçar isso? Primeiro, taxas, olha só, em razão do exercício do poder de polícia, nós chamamos de taxas de polícia, porque são duas únicas as categorias. Taxa de polícia. Anotou? E taxa pela utilização de serviços públicos, nós chamamos de taxas de serviços. Se você anotou, vamos lá. Por que ela é contraprestacional? Por que eu tenho que pedir a atividade do Estado? Olha, vamos ler novamente. Taxas em razão do exercício. Se alguém me disser que a TFF é uma taxa de polícia e o Código Tributário Nacional, o Código Tributário do município de Salvador diz que é uma taxa de polícia, e eu que estou aqui dialogando com você, digo que a natureza dela é de uma taxa de polícia, é necessário que para o município cobrá-la, ele exerça, como está aqui, em razão do exercício do poder de polícia. Se ele não o exerce, não pode cobrar, meu amigo. Viu? Ele não está, portanto, fazendo a contraprestação. Mas se você tiver alguma dúvida quanto ao que seja esse poder de polícia, vamos ler o artigo 78 do Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional é a lei complementar exigida pela Constituição no seu artigo 146, como integrativa do que ela fala. Quando ela diz, em razão do exercício do poder de polícia, ela não diz mais nada, porque ela mandou que fizesse uma lei complementar, explicando o que era tudo isso. E aqui está, artigo 78. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, não está aqui botando mas é só para você entender. 1, limitando ou 2, disciplinando. Limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade. Regula a prática de ato ou a abstenção de fato em razão do interesse público. Veja, tem ainda isto. Concernente à segurança, à higiene, à ordem e aos costumes. A TFF se enquadra em quê? E se enquadrando na pandemia, ela realizou tudo isso que está dito aqui? Veja bem, e aos costumes, concernente a quê? A tudo isso,
à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público. Ah, quando eu estava reclamando sobre isso, alguém disse não. Mas o fato de ter mandado fechar, a prefeitura poderia passar pela porta um dia qualquer para saber se estava fechado ou não. Engraçado. Isso tem um outro nome na vida da polícia, policialesca, que aqui é um lugar de professor com aluno, não se pode falar coisa imprópria. Mas se disserem isto, você vai para o parágrafo único, quando se diz o seguinte, o parágrafo único do 78, o legislador viu tudo. Ele estava preocupado com o tipo de administração tributária que se implanta no Brasil. E aí ele disse assim, considera-se regular, ou seja, não vale dizer que está exercendo, vale que seja regular. Regular quer dizer próprio, da sua competência, porque se a taxa é um tributo comum da União, dos Estados e do município e do Distrito Federal, é preciso saber se há regularidade naquele exercício. Por exemplo, quando eu vendo fogos no São João, eu posso pagar uma taxa ao município para me dizer onde eu localizo as barracas de fogos, uma taxa ao Estado, porque tem por delegação que cuidar desses explosivos, e uma taxa à União, por que não? Porque o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, sei lá qual é a Força Armada, que cuida de saber onde estão os estoques desses explosivos. Mas cada um está exercendo de modo regular o seu poder de polícia. E veja ainda, hein? Quando esse desempenho for feito pelo órgão competente. Qual é o órgão competente que vai ver se na pandemia eu fechei ou não fechei? Aí teria que a Câmara de Vereadores criar uma outra taxa que não é a TFF, como ela está descrita no Código Tributário do município. Nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, do due process of law, o devido processo legal, e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem que exista abuso de poder, sem que exista desvio de poder. Nós sabemos a distinção entre essas duas categorias originárias, sobretudo do direito francês. Não é? Há abuso de poder quando, apesar de eu ser a autoridade legitimada, excedo das condições normais de exercício da minha competência. E há desvio de poder quando eu, nem sendo a autoridade legitimada, eu pratico o ato. Portanto, teve o cuidado, o legislador, de nos dar todos esses esclarecimentos. Vamos, então, agora cuidar da taxa de serviço. A taxa de serviço está dito aqui pelo legislador da Constituição, no artigo 145, também, inciso 2, que é pela utilização do serviço público. Leia-se, utilização de uma prestação administrativa. Mas diz que há uma utilização efetiva. Ou eu vou lá, bato na porta e peço que ele me dê a prestação administrativa que eu estou necessitando, ou ele nunca pode me cobrar. Mas a Constituição fala também em utilização potencial. Quer dizer, é necessário que eu esteja numa linha de fogo daquela atividade administrativa para que eu pague, porque potencialmente eu poderei estar envolvido por essa prestação dada pelo Estado. Mas, além disso, ainda tem outra necessidade. É que essas prestações sejam específicas e sejam divisíveis. Específicas e divisíveis. Aí eu fico perguntando assim, o que é específica e o que é divisível? Não fique preocupado. O artigo 79 do Código Tributário Nacional diz o que é um serviço utilizado pelo contribuinte
o que é um serviço específico. Diz que é assim utilizado quando efetivamente por ele for usufruído. Se for uma taxa de serviço, eu tenho que bater a porta do senhor Estado e pedir a ele o serviço e provar que eu usufruí. Ou então, esse tal de potencial a que eu me referi, que é uma porta de saída para o ladrão, quando sendo de utilização compulsória, ele põe à minha disposição, mediante uma atividade administrativa em efetivo funcionamento. Não pode me cobrar dizendo, não, mas ele está à sua disposição. Onde? E estando à minha disposição em determinado lugar, eu preciso saber, e eu preciso um dia de buscar? Se eu for uma pessoa que nunca vou precisar de buscar, eu nunca vou pagar a malfadada taxa de serviço pela utilização potencial. Mas ainda tem uma questão, não é? Está dito que são serviços divisíveis. Perdão, são serviços específicos. Os serviços específicos, diz o inciso 2 do artigo 79, são aqueles que podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção ou unidades autônomas de prestação para atendimento das necessidades públicas. Eu preciso que seja um serviço que esteja destacado, porque se não for assim, voltamos para aquela concepção do italiano. Se lembram de que a taxa é uma prestação especial que corresponde a uma atividade do Estado que é individualmente dada ao contribuinte, enquanto que o imposto é uma prestação geral para satisfação de necessidade coletiva. Portanto, se não é para mim, é o imposto, e sendo o imposto, não pode me cobrar. Olha só. Mas a legislação, a Constituição ainda fala que esses serviços, além de serem de utilização efetiva, de utilização potencial e de serem específicos, destacados, eles também têm que ser divisíveis. Por que divisíveis? Porque diz, quando susceptíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos usuários. Vamos repetir? É divisível quando o serviço for passível de ser separado, de ser, portanto, destacado em unidades, repita, separadas, de modo que cada um dos seus usuários tenha ali identificada a parte que ele vai receber. Portanto, nós não podemos misturar as coisas. Nós não podemos pensar que a taxa é igual ao imposto. O imposto é uma categoria de direito tributário, a taxa é outra. Mas você sabe por que você é ludibriado? Porque eles cobram a taxa por um valor tão pequeno que não vale a pena você incomodar o juiz para isto. Mas há pessoas legitimadas, como partidos políticos, para dar só exemplo, para buscar a anulação dessas leis pela via dos processos objetivos, dos quais a ação direta de inconstitucionalidade é um deles. O Ministério Público, que, portanto, tem a ação para proteger interesses coletivos e interesses difusos, poderia enquadrar no conceito de interesses difusos, que está isso na Constituição, uma pandemia tributária como esta. Eu garanto que os juízes do meu país, que a magistratura honrada do meu país, há de ter sensibilidade para acolher um processo objetivo dessa natureza e não tergiversar sobre o que são interesses difusos,
porque esses interesses difusos são exatamente aqueles de pessoas físicas ou jurídicas que eu não posso identificar quem é, portanto, o titular da ação. Disse-á, mas nesse caso eu vou cobrar a taxa de Edivaldo Brito. Vai, mas a pandemia da cobrança da taxa da TFF é tal que se transformou no interesse difuso a reação contra esta incidência da taxa no município de Salvador. Se o legislador municipal não tem força para barrar essas situações, a magistratura tem. São processos objetivos para este fim. E eu imploro que quem porventura for um seguidor e que tiver a caneta de magistrado na mão me acompanhando, que passe a pensar nisso tudo. Nós não podemos, portanto, ser professores apenas para dar aulas teóricas abstratas, mas para que nós possamos transformar isso na concretude dos interesses de uma sociedade civil, que só teve na Constituição criados órgãos de controle, para que eles possam ser verdadeiramente úteis a esta sociedade civil. Portanto, estas aulas que nós estamos tendo aos sábados, elas não têm outro propósito senão servir à cidadania, senão lhe ensinar como é que você defende os seus interesses, ou como você deve procurar, portanto, a esses órgãos de controle, para que eles, que são pagos pelo seu imposto, são pagos, portanto, pelos recursos que você coloca nos cofres públicos, tenham a capacidade de lhe defender. Portanto, é a segunda aula. Nós esperamos que tenhamos passado para você a terceira aula, essa é a terceira aula. Esperamos que tenham passado para você algum conhecimento palpável e você está, conforme foi dito, com condições de acessar meu Instagram para você ter a oportunidade de receber de mim as respostas durante a semana toda. Mas eu estou sendo muito honrado por algumas pessoas muito caras dentro da nossa atividade docente, como é o caso do professor Tartucci, que eu vi entrar nessa live. Eu agradeço a todos, aos que eu mencionei, aos que eu não mencionei, e vamos juntos, todos, durante a semana, elaborar. Nós já temos 3 aulas. A aula sobre o que é a tributação, a aula sobre o que é a primeira espécie tributária, que é o imposto, essa segunda, que é a aula sobre, afinal, o que são as taxas, afinal, para que servem as taxas. Espero que você já tenha tido essa noção. E você tendo essa noção, vai, portanto, preencher aquilo que eu estou desejoso de que você incorpore ao seu patrimônio intelectual. E como ainda temos algum tempinho, eu queria lembrar só de uma coisa. Nós trabalhamos hoje com a Constituição Federal, precisamente o artigo 145, inciso 2. Eduardo está lembrando a súmula do STF. Nós trabalhamos também com o Código Tributário Nacional, ao qual denominamos de lei integrativa da Constituição, porque a Constituição, como é uma lei de cláusulas, de normas, de princípios, ela não desce às vezes a minudência. É claro que nós estamos vendo aí essa proposta de reforma tributária que está transformando a Constituição num decreto, num regulamento, mas trabalhamos com o Código Tributário Nacional. E espero você, com os agradecimentos todos do mundo, no próximo sábado, dia 22 de agosto, para tratarmos da contribuição de melhoria. Até lá, espero que você tenha uma boa semana e que, interagindo comigo durante a semana, eu lhe respondo às indagações e que me acompanhe. Seja meu seguidor no meu Instagram,
professor Edivaldo Brito, numa expressão só, e que se inscreva no meu YouTube, porque muitas vezes lá também eu coloco alguma matéria do seu interesse. Professor Edivaldo Brito também. Até sábado.